Olá, queridos, a graça e a paz. É uma alegria, mais uma vez, poder ministrar uma aula aqui na nossa escola bíblica. E ministrar é uma missão que nós recebemos do Senhor, e é sobre isso que falaremos hoje. Deus, Ele te convida, você que está na sua casa, ou em qualquer outro lugar em que nos assiste, Deus, Ele te convida a compreender o ministério da ministração. Nós somos chamados para a reconciliação. Nesse momento também eu te convido para orar. Vamos nos colocar diante do Senhor, pedir o direcionamento dEle, a bênção para a sua casa, para a sua vida. Amado Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença e felizes por mais uma vez podermos estudar a Tua palavra. Senhor, como é gratificante nós podemos aprender, Senhor, como é bom nós recebermos o conhecimento da palavra que nos dá discernimento, que nos dá sabedoria para administrar a nossa própria vida. Ó Deus, venha abençoar cada um dos Teus filhos que estão ou em suas casas, ou no trabalho, em qualquer lugar, que estão aí assistindo, que estão nos acompanhando. Deus, em nome de Jesus, nos direcione, nos abençoe, nos mostre o caminho, fala na intimidade, fala, Senhor, no coração de cada um. Em nome santo de Jesus, assim oramos, Pai. Amém? Meu querido, então, olha, você será confrontado com a palavra de Deus nessa manhã. Todo cristão é um ministro, você sabia disso? Que quando o Senhor te chamou do caminho de morte e te atraiu para a luz, te salvando, te resgatando, Ele te torna um ministro. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para acompanhar comigo o que diz a palavra a esse respeito. Todo cristão é um ministro. 2 Coríntios, capítulo 5, nós faremos a leitura dos versos 17, 18 e 19. Abra aí na sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, 18 e 19. A palavra de Deus, ela diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha como esse texto é tão conhecido, né? A gente repete tantas vezes e fala justamente dessa conversão espiritual. Deus, Ele nos transforma espiritualmente. O versículo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vamos compreender, então, meu irmão, minha irmã, o que é que significa o ministério da reconciliação? Você recebeu a palavra de Deus, e o Espírito da verdade, ele faz com que nós saibamos discernir o bem e o mal. O Espírito Santo faz com que nós lembremos de todos os ensinamentos de Jesus, né? Não é essa a promessa dele que ele nos deixou, que nós não ficaríamos órfãos. O Senhor, quando ele estava nos seus últimos dias aqui na terra, ali entre os discípulos, ele disse: eu irei para a casa do Pai, mas eu não vos deixarei só. Eu vos enviarei o Espírito da verdade, e ele vos fará lembrar de todas estas coisas que eu vos tenho ensinado. E o Espírito Santo de Deus que habita no seio da igreja é que concretiza, que faz, que gera em nós o ministério da reconciliação. Você é chamado para reconciliar outras pessoas com Deus. Continuando, 1 Pedro 2,9 é um texto que nós iremos aqui utilizar outras vezes, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, pelo texto de Pedro, a gente compreende o motivo, a razão de sermos chamados das trevas. Obviamente, nós somos atraídos para a luz, mas também para anunciar as maravilhas
do reino de Deus. E quando anunciamos as maravilhas do reino de Deus, estamos então realizando o ministério da reconciliação. E eu quero te perguntar, te provocar com um questionamento. Quando Cristo é o centro da sua vida, como você serve aos outros? Reflita a respeito disso. Se Cristo agora reina sobre você, se você aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida, você logicamente é constrangido pelo Espírito Santo a servir a outros. Como tem sido o teu serviço? Como você tem servido aos outros irmãos, ao próximo? Essa é a pergunta que eu quero com ela te instigar a refletir a respeito do ministério da reconciliação. Para um serviço sacrificial, é preciso que nós olhemos para a cruz que ainda deve ser carregada. Veja, nós somos chamados para um serviço. O serviço cristão, ele é sacrificial, ele exige renúncia. É uma caminhada que ela requer que nós nos adequemos, que nós nos ajustemos à palavra a cada dia. Veja, Pedro, ele andou com Jesus durante todo o seu ministério. Por cerca de 3 anos, ele esteve ao lado do Senhor Jesus, aprendendo com ele, foi testemunha de uma série de milagres, de ensinamentos. Mas se você analisar, lá no episódio do Calvário, ali quando Jesus foi preso, Pedro sacou de uma espada da cintura e decepou a orelha de um soldado romano. O que eu quero dizer com isso, meu amado, minha querida irmã? É que Pedro, apesar de andar tanto tempo com Jesus, ele ainda carregava uma espada. Ou seja, nós vivemos num processo de ajustamento, de regeneração, de transformação espiritual. É um processo que não é instantâneo. Nós crescemos e amadurecemos à medida que nós deixamos o Espírito de Deus agir em nossas vidas. Deus ele vai ajustando aquilo que não está agradando ao Senhor. É um comportamento, é um jeito de falar, né? É um olhar ambicioso. É o pecado que às vezes vem para destruir, aliás, às vezes não, sempre vem para destruir, nos afastar do Senhor, e que às vezes nós ainda permitimos, damos lugar, ainda somos falhos na vigilância. É um processo, meu querido. Então, para que realizemos um serviço sacrificial, é preciso que nós olhemos para a cruz. Há uma cruz ainda a ser carregada. Leia comigo Lucas capítulo 9, versículo 23. Acompanhe comigo essa leitura. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. No mesmo sentido, meu amado, você vai ler Lucas 14, 27, com uma palavra também a esse respeito. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O texto da palavra de Deus, então, nos exorta a caminhar, a trilhar um caminho de renúncia, de fazer morrer a natureza pecaminosa, de nos ajustar à vontade do Pai, de fazer com que a palavra ela seja uma evidência em nossas vidas. É de fato que nós possamos testemunhar com o nosso modo de vida que pertencemos a Cristo. Ou seja, as pessoas, a sociedade, vai olhar para nós e enxergar em nós as marcas de Cristo. Nós realizamos então o ministério da reconciliação vivendo a palavra. É um estilo de vida. E para que nós possamos realizar de fato esse ministério que ele é sacrificial, porque ele exige renúncia, ele exige que nós nos entristeçamos a tal ponto com a prática pecaminosa que nos cause às vezes até dor, porque a renúncia ela exige sacrifício. Tome a sua cruz. Você deve morrer para o seu antigo modo de vida antes de se comprometer com Cristo. É morrer a cada dia para si mesmo, é negar-se a si mesmo a cada dia. É um processo que nós só
percebemos ele se realizar ao longo de nossa trajetória, quando deixamos o Espírito Santo de Deus agir. É Ele quem realiza isso em nossas vidas, em nossas almas. O Espírito de Deus é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E isso, obviamente, requer obediência à palavra e renúncia. Você, então, é chamado das trevas para anunciar as maravilhas do reino. Deus, ele te tira de um caminho de destruição. O homem, nós sabemos, ele nasce perdido. Ele nasce condenado a viver uma eternidade longe, separada do Senhor. Deus, por meio da cruz em Cristo, resgata o homem deste caminho de morte e o transporta para o reino do Filho do seu amor. É o que a palavra nos diz. E nos dá então o ministério da reconciliação. É um ministério que nós realizamos em nome de Cristo. E eu quero aqui ressaltar então, para que nós trabalhemos de forma bem didática, 5 aspectos do ministério cristão. O primeiro deles, que iremos aqui abordar, é a palavra. A palavra conduz ao ministério de ensino e pregação. O segundo ponto, a oração. A oração conduz ao ministério de adoração e intercessão. O terceiro ponto, a comunhão. A comunhão conduz ao ministério de suprimento. O terceiro, o testemunho. O testemunho conduz ao ministério de evangelismo. E para fechar, a comunhão e o testemunho conduzem ao ministério de serviço. Então vamos lá? O primeiro tópico, o ministério de ensino e pregação da palavra. Você pode até se perguntar diante desse ponto, desse tópico, ministério de ensino, ministério de pregação da palavra. Você pode pensar assim, mas eu nem prego e nem ensino a palavra. E nem faço isso, nem faço hoje, nem vou fazer amanhã, porque eu não sou chamado para ser um pregador, porque eu não tenho um talento para pregar, nem para ensinar. Veja, compreenda que quando a palavra mora em nossas vidas, nós ministramos por meio do nosso modo de viver a palavra e o ensino. Compreenda isso, meu querido. Olha, Efésios 6, 4, por exemplo, fala a respeito do nosso convívio familiar, do nosso modo de nos relacionar com os nossos filhos. Você que é pai ou que é mãe, ou mesmo que é filho. O texto da palavra de Efésios 6, 4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, quando nós, diante dos conflitos tão comuns a toda a família, nós nos deparamos com a educação dos nossos filhos. Nós devemos criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. E só podemos fazer isso se a palavra morar em nós. Ou seja, nós iremos ensinar, iremos pregar a palavra aos nossos filhos. Não uma pregação formal, obviamente. Não é disso que estamos falando. Mas é de instruir, é de direcionar, de mostrar o horizonte que os nossos filhos devem perseguir por meio da ministração, desse ministério da reconciliação que você porta. Ensinar, então, faz parte de compartilhar da sua fé. Sempre que você compartilha do modo que você exerce a sua fé, então você está realizando o ministério do ensino, da pregação. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nós temos aí um mandado, um imperativo, um chamado para formarmos a grande comissão. O texto da palavra diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, compreenda a respeito do que diz a palavra, que nós somos comissionados a ensinar a palavra, a fazer discípulos, a pregar a todos, em todos os lugares. Você compõe esta grande comissão, você é chamado pelo Senhor a se integrar a este corpo que a gente chama de igreja e transmitir a palavra pela pregação, pelo ensino. Amém?
Você compreendeu isso? Veja, analise na tua vida como é que você pode realizar o ensino da palavra, às vezes de um modo informal, em relacionamentos interpessoais, com amigos de escola, você que é estudante, na vizinhança, no trabalho. Deus ele vai sempre abrir oportunidades para você ministrar a palavra. Obviamente que o sucesso da sua ministração vai depender do teu comprometimento com a palavra. Você tem sido um leitor assíduo da palavra de Deus? Você tem zelado por essa prática da leitura diária, da reflexão? Você tem deixado a palavra de Deus ministrar o teu coração, criar raízes em tua alma? É difícil você, de repente, é confrontado por um colega de trabalho, por alguém na rua, por algum conhecido, um parente, a respeito de uma questão espiritual, e você todo inseguro, não saber se colocar, se posicionar ou dar uma orientação. Acredito que numa situação dessa, nós causamos tristeza ao Espírito Santo de Deus, porque Ele nos convida, dia após dia, para meditar na palavra. Já o Salmo 1 diz isso: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se prende em roda de escarnecedores, mas antes ele tem o seu prazer na palavra e nela medita de dia e de noite. Como é essa pessoa? Essa pessoa ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Dá o fruto no tempo certo, as folhas não caem, tudo que faz prospera. Então, olha, se você tem tido zelo pela leitura da palavra, pela reflexão contida, aprofundada no texto da palavra de Deus, esta mesma palavra vai criando raízes em tua alma, vai sedimentando a verdade do reino na tua alma, de modo que a forma de você se expressar, de dar um conselho, de dar uma orientação, de dirimir um conflito, vai ser sempre respaldada na palavra de Deus, porque a palavra antes habita em você. O segundo ponto é o ministério da adoração e intercessão. Veja, querido irmão, minha querida irmã, você porta o ministério da adoração e da intercessão. Como é que isso acontece? Você pode se perguntar. Isso acontece quando você se recolhe, se isola, entra no teu quarto, fecha a porta e habita ali num ambiente secreto, você e Deus. Claro que a gente pode tomar isso como em sentido figurado, mas eu digo quando você prioriza, quando você escolhe e prefere um momento a sós com Deus e investe o teu esforço, a tua dedicação em oração. Quando você se derrama diante do trono da graça, quando você se coloca no trono da graça ali, diante do trono da graça, com ousadia, com intrepidez, sabendo que ali você encontra a graça de que você precisa, a misericórdia de que é necessária, de que ali você encontra consolo, conforto, força para a tua alma. Quando você prioriza esse momento a sós com Deus, você está adorando. E nessa adoração que acontece nesse precioso momento de oração, você vai interceder, vai se colocar na brecha, vai ser aquela ponte entre o teu irmão, aquele parente que precisa tanto de Deus, aquela pessoa que está agonizando num leito de hospital. Você vai ser a ponte para aquela pessoa, vai levar ali a súplica diante do Senhor e interceder e se colocar diante do Pai com fé e entrega de coração, pedindo em favor daquela pessoa ou de uma instituição ou de uma situação. Você se coloca na brecha, você se coloca como aquela pessoa que representa por quem você está orando, por quem você está pedindo. Você adora também fazendo isso. Você presta culto e adoração ao Senhor, quando você reconhece que precisa de Deus e que prefere viver na dependência do Pai. Olha, Jesus, Ele deseja ver em nós um espírito quebrantado.
O Senhor, Ele deseja ver em nós um espírito de dependência. Quando nós nos relacionamos com Deus, com uma autonomia, com altivez, às vezes nós dizemos para todos, para o mundo e para Deus, que nós não precisamos dEle. Senhor, eu sei me virar. O Senhor, Ele quer que nós aprendamos a viver como uma criança. Bem-aventurados sois vós, os humildes, os simples de espírito, né? Então, quando nós somos humildes de espírito, nós aprendemos e preferimos a viver na dependência de Deus. Então, quanto mais você se envolve na oração, mais você expressa essa dependência e você adora o Pai. A sua dependência de Deus, ela é uma manifestação de que você reconhece de fato que Deus, Ele é todo-poderoso. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus, Ele tem todo o controle nas mãos dEle. E você reconhece isso e diz assim: Pai, eu quero ser embalado no teu colo, como um bebê, como uma criança. Eu prefiro viver na tua dependência, papai, porque por mim mesmo não posso. Também eu gostaria de ler aqui, queridos, Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então o povo lá da igreja primitiva, os nossos irmãos da igreja, primeira igreja, lá em Atos dos Apóstolos, a gente percebe então essa expressão de fé, de comunhão, de vida, em que aquela comunidade escolheu viver junto, né, viver mesmo em união perfeita, no partir do pão e nas orações. Persistência na oração. Então você realiza o ministério da intercessão, o ministério da adoração, quando você é perseverante na oração. É na oração que você adentra uma batalha espiritual. É na oração em que você se derrama em súplicas, em clamor. É na oração que você, às vezes mesmo, questiona Deus daquilo que você não compreende na tua vida, mas que você abre o coração e é sincero, e se derrama diante dEle. Uma vida sem oração é uma vida, como é que a gente poderia dizer? Uma vida cheia de enganos. Uma vida de crente, uma vida sem oração, na verdade, é viver alienado aos próprios olhos. Quando nós temos um procedimento, um zelo, dia após dia, de nos colocar de joelhos diante do Pai, de reservar um momento a sós com Deus. Quando nós priorizamos isso, nós equilibramos a nossa vida como um todo. As escamas dos nossos olhos, elas caem por terra. Aquele embaçamento de vista que impede que você tenha discernimento sobre a tua própria realidade, ele se desfaz. O Espírito de Deus te dá discernimento para tomar decisões, para assumir posições, para fazer escolhas adequadas. Então você, na oração, exercendo esse ministério de adoração e intercessão, é que você encontra forças e passa a viver como um servo e como um filho vitorioso. Compreendeu? Próximo ponto, então, meu amado, é o ministério de suprimento. Quando estamos em comunhão, e a nossa comunhão ela é verdadeira, ela é sincera, nós nos preocupamos e cuidamos uns dos outros. Somos uma comunidade cristã, nós não podemos viver isolados, né? A palavra nos exorta a nos congregar, a não deixar de viver juntos, a de fato, primar pela vida em comunhão. Quando eu encontro meu irmão na rua, às vezes no supermercado, às vezes num lugar distante, e eu tenho aquele brilho no olhar, aquele sorriso, por simplesmente ver o meu irmão, por simplesmente encontrar com ele. Isso remete ao prazer da comunhão. Você é chamado para viver em comunhão. Você compõe, junto com outros, o corpo de Cristo. E é um ministério, o ministério do suprimento. Nós só podemos ajudar, auxiliar aquele que está necessitado quando nós podemos enxergar essa necessidade.
Então nós nos sensibilizamos. E se nós vivemos em isolamento, nunca eu vou perceber a necessidade do meu irmão, nunca ele vai perceber a minha necessidade. Então não haverá essa ajuda mútua, né, esse auxílio mútuo. Querido irmão, minha querida irmã, o ministério de suprimento ele pode envolver diversas coisas aí. Olha, aconselhar novos cristãos, aquelas pessoas que se decidiram por Cristo, elas precisam ser orientadas, né? Não só os novos, mas também os velhos. Há pessoas que estão há tantos anos na igreja, há 10, 15 anos de vida cristã, mas que não conseguiram galgar maturidade. Pessoas que vivem conflitos terríveis. É preciso que nós vivamos em comunhão para podermos nos auxiliar no aconselhamento. Você pode também liderar pequenos grupos. A nossa igreja tem trabalhado em células e precisamos de pessoas engajadas, pessoas compromissadas com o reino, para liderar pequenos grupos, liderar células. Você pode também servir em equipes de trabalho. O tempo todo nós encampamos aí atividades que precisamos de voluntariado. Ensinar pessoas a testemunhar. Isso é tão importante, às vezes tão negligenciado em nossos dias, né? Você aconselhar também alguém a proceder adequadamente com um testemunho de fé. A trabalhar o discipulado, como fazemos na célula. Como é importante esse trabalho em que nós nos dedicamos a alguém, a guiar aquela pessoa nos seus primeiros passos, ou então a prosseguir na caminhada com ele, dia após dia, sempre conectados, não só em redes, mas conectados mesmo nos relacionamentos, sincero, conectado no sofrimento, nas lutas, nas dificuldades, de modo que saibamos de fato o que o outro passa. Então esse é o ministério do suprimento. Ele se realiza pela comunhão. O quarto ponto é o ministério de evangelismo. Você é chamado para pregar, para evangelizar. E você faz isso com a tua própria vida. Você evangeliza com o teu comportamento, com a tua postura. Seja em qualquer situação, Deus vai te dar a oportunidade para evangelizar. Seja numa fila de banco, seja num campo de futebol, em qualquer lugar, né? Numa festinha de aniversário, na rua, na própria igreja, no templo, no trabalho. Você é convidado, em toda circunstância, a evangelizar. E o que é evangelizar? Evangelizar nada mais é do que proclamar as boas novas de salvação em Cristo. E você faz isso com o teu modo de vida, né? O teu comportamento, o teu testemunho, o modo de você reagir a conflitos, né? O modo de você se posicionar diante de circunstâncias, sejam conflituosas ou não, ou pacíficas. Aquilo vai falar da tua vida. E você porta o evangelho na tua alma, né? Então você evangeliza com o teu jeito de ser. Olha, o texto que nós lemos, né? Vou repetir. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o texto de Mateus 28, 19 e 20. Então, isso aqui é uma conclamação. Você é conclamado pelo próprio Senhor Jesus a ser ministro do Evangelho, a ministrar, zelar pela palavra de Deus, pelo mistério da salvação na cruz de Cristo. E quando você vai pregar o Evangelho, você não pode apresentar uma faceta bonita do Evangelho somente. Você tem que pregar o Evangelho integralmente. Vamos compreender isso melhor. O evangelismo, portanto, ele é uma expressão de vida. Ele é a tua vida. Você carrega a prática do evangelismo com o teu viver. E há vários meios de você praticar esse evangelismo. Uma conversa informal, né? Quantas vezes a gente encontra um antigo amigo pela rua e aí a gente vai bater um papo e a pessoa percebe algo novo, não nos conhecia enquanto evangélicos, quanto cristãos de fato, e estranham aquilo, e às vezes nos rejeitam, né? Olha,
Você pode também visitar alguém. É tão bom a gente cultivar essa prática da visitação, né? Você adentrar o lar de alguém e estar em comunhão com a família como um todo e compartilhar da palavra, né, das experiências de vida e orar uns pelos outros. A visitação ela nos propicia o evangelismo. O ensino em pequenos grupos, em pequenos círculos também são oportunidades, são meios de evangelismo, né? Na missão de levar esse evangelismo, a gente vai então sofrer o que eu falei agora há pouco, a rejeição. Isso é certo, né? Quando nós pregamos a palavra, nós estamos sujeitos a sofrer rejeições também. Queridos, mas é importante que nós tenhamos uma coisa em mente. Ou seja, vamos contar com essa rejeição. O Senhor Jesus, ele lá em João 15, 18, nos fala o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Então, quando nós formos pregar o Evangelho, esse ministério de evangelizar, ele é uma incumbência para todos nós e devemos realizar a evangelização apresentando o Evangelho da cruz, como a palavra revela. E não somente expondo as coisas bonitas, as flores do Evangelho. É preciso que a gente pregue os espinhos, é preciso que a gente mostre a verdade da palavra, que nós falemos a respeito das consequências do pecado, que nós falemos a respeito da morte sem Cristo, que o Evangelho ele tem, às vezes, uma faceta bonita e muitos de nós preferem apresentar somente ela. Nós devemos pregar a palavra, apresentar Cristo em sua inteireza. O Senhor Jesus agonizou numa cruz. Ele foi crucificado por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Ele nos redimiu ali na cruz. E a morte sacrificial do Senhor Jesus é uma ponte, é uma porta para o céu. Somente alcançamos a salvação pelo sacrifício de Cristo na cruz. E agora, quando nós, alcançados por esta salvação tão gloriosa, nós dia após dia lutamos contra a carne, enfrentamos a renúncia dos pecados, enfrentamos um ajuste de vida, como falamos lá no começo. Há uma cruz a ser carregada. Às vezes alguém pode dizer assim: mas eu já carrego uma cruz, é meu filho que é muito rebelde. Não é essa a cruz que a palavra fala, não. Há uma cruz que você deve carregar dia após dia. A porta é estreita, o caminho é árduo. Não pense simplesmente que agora eu me tornei cristão e eu não vou mais ter problema nenhum, nem enfermidade, nem dificuldade financeira, nem conflito na família, porque está tudo resolvido. Não é essa a proposta do Evangelho. Pelo contrário, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor ele te convida a caminhar com Ele por este caminho de aflições. Então, quando nós pregarmos o Evangelho, pregarmos a palavra da cruz, devemos apresentar a revelação como ela está na palavra de Deus, mesmo e apesar da rejeição. Nem por isso nós vamos deixar de apresentar Cristo de forma integral. Devemos aguardar, então, a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa luta. Você é chamado para ser um evangelizador, uma evangelizadora. E sabendo que o caminho é árduo, você vai encontrar dificuldades, mas é com uma certeza que te traz alegria. Qual é a certeza? O Senhor Jesus não te deixa só. Você não vai andar sozinho em nenhum momento. O Senhor Jesus, ele providenciou o Consolador, para te fazer lembrar de todas as coisas que você aprendeu do Senhor Jesus, e te encorajar, e te revestir de poder para enfrentar as batalhas e as dificuldades. João 15, 25 e 26, o texto da palavra diz assim: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E o Espírito da verdade que procede do Pai, ele habita hoje no seio da igreja. Ele habita em minha vida, na tua vida.
E Ele é que te faz, que te reveste de ousadia, da coragem, da intrepidez, tão necessárias para pregar o Evangelho, mesmo sabendo que você sofrerá rejeição. E apesar dessa certeza de que você sofrerá rejeição, você guarda alegria por uma outra certeza: o Espírito Santo de Deus está contigo. E essa mensagem da palavra, ela deve nos encher de contentamento, de esperança para o serviço. É o nosso quinto e último ponto, o serviço, ministério de serviço. Olha, o texto da palavra em João, capítulo 15, versículo 13, João 15, 13, nos diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E é interessante, quando o Senhor Jesus nos fala a respeito disso, Ele diz que Ele mesmo, Ele se entregou quando nós ainda éramos inimigos de Deus, quando nós ainda guardávamos ódio por Deus, quando nós ainda éramos odiosos também, quando nós confrontávamos a santidade do Senhor, éramos uma ofensa a Deus, inimigos de Deus, e Ele se entregou por nós. E então agora o Senhor Jesus, Ele diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Claro que estamos falando aqui de um serviço sacrificial, mas não é de alguém se matar por alguém. Não é, nós não podemos fechar, não podemos ver a palavra tão hermética a esse ponto. É quando nós nos doamos no serviço. Eu, dia por dia, vou me doando à atividade, vou me doando ao meu irmão que precisa de mim, vou me doando ao serviço por esse ministério de entrega. É a entrega da minha vida, é a minha vida que dia por dia eu vou oferecendo ao Pai em serviço. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses 2, 4. Nós não podemos administrar nossa vida de forma egoísta, né? Se vivemos em comunhão o tempo todo, nós vamos perceber a necessidade do outro. E o Espírito Santo de Deus me torna sensível a essa necessidade. Eu não posso ver o meu irmão passando fome, né? E dizer: olha, meu irmão, vamos orar e cantar junto, e que Deus te abençoe e vá em paz. Não, eu preciso assumir uma posição de auxílio, de suporte. Não é isso que a palavra também nos ensina? Suportai-vos uns aos outros em amor. E esse suporte é justamente isso, é nos calçar na necessidade, é nos desdobrar para que o outro seja de fato assistido, é nos doar, é nos entregar, e nos entregamos pelo outro em amor. E a palavra diz, o Senhor Jesus falando que não tem maior amor do que este, quando nós nos entregamos a nossa vida por alguém, por um amigo. Também ainda quero citar Colossenses capítulo 3, versículo 14. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Quando olhamos para Cristo, nós achamos amor. O amor nos constrange. Paulo já dizia isso. Ele quando olhava para a cruz de Cristo, ele se via completamente constrangido por este amor. É um amor que nós não temos capacidade de compreender as suas dimensões, tão grande, tão profundo, tão alto, tão largo. E somos constrangidos por tão grande amor. Deus tudo fez por nós. Ele se entregou sacrificialmente. E é na caridade, é no amor, que nós encontramos um vínculo perfeito, né? E a exortação desse texto de Paulo, em Colossenses 3,14, é que nós nos revistamos do amor. Revesti-vos da caridade, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E então, queridos, nós precisamos de fato aprender a servir ao outro. É o ministério do serviço, quando nos doamos ao outro. E esse ministério, ele é sacrificial. Ele vai exigir de você, ele vai exigir posturas, ele vai exigir renúncias, ele vai exigir que você pague um preço. É necessário que nós entendamos que somos chamados para esse ministério.
Você é chamado, é convocado pelo Espírito de Deus. Ele faz que no teu íntimo você sinta isso, se você tem comunhão com Ele. Um chamamento, um despertar para o serviço, né? Para ser embaixador de Cristo, representante do Senhor, onde quer que você for, por onde quer que você ande, né? É você levar a palavra com a tua própria expressão de vida. É você, de fato, assumir para si o ministério do ensino da palavra, do evangelismo. É você assumir para si o ministério do suprimento, da adoração, da intercessão, uma postura, um posicionamento de oração. E também de assumir para si o compromisso com a palavra. Se você é vazio da palavra, você ainda não compreendeu o evangelho. E você é convidado nesse dia, nesse domingo, onde você estará aí nos ouvindo, você é convidado a zelar por um compromisso com a palavra, entendendo que Deus ele te convida para esse maravilhoso ministério. Deus ele te convida para ministrar em vidas. Você compreende isso? O ministério da conciliação, da reconciliação, ele está nas tuas mãos. E essa é uma missão inerente a todos nós, a toda a igreja. Você não pode se esquivar disso. Você não pode pensar assim, não, mas aquele irmão lá da igreja, ele prega melhor do que eu, ele sabe falar tão bem, ele está lá fazendo um trabalho, então não precisa de mim. Você pode pensar, aquela irmãzinha também, ela tem um engajamento tão ali, sempre aguerrida na atividade, não precisa de mim. Olha, quando você não está, a cadeira está vazia. Quando você se ausenta, o seu lugar ele permanece ali exigindo por sua presença, né? O teu compromisso é com o Senhor. E Ele te desafia e vai continuar a te desafiar dia após dia a assumir para si e assimilar o ministério do serviço. Amém? E a gente vai encerrando aqui essa lição, mais uma lição da palavra. Somos gratos a Deus pelo privilégio que temos de poder compartilhar, por poder também ministrar em vocês. A gente também está ministrando na sua vida. Que o teu coração ele continue aberto, continue terra boa para receber esta palavra. Que Deus possa te abençoar o teu dia, a tua família, os teus empreendimentos. E assim, meu querido, eu me despeço e vamos orar para a gente finalizar? Feche teus olhos, ou então te concentra aí em oração, vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus, Pai Celestial, Pai bondoso, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento em que estivemos aqui na Tua presença, em que pudemos meditar um pouco na porção da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, abra o nosso entendimento e nos dê o discernimento necessário para que possamos praticar essa palavra. Que não venhamos, ó Deus, somente andar ouvindo, mas de fato assimilar e pôr em prática o ensinamento da palavra. Abençoa, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã, que esteve ouvindo atentamente, que Teu Espírito Santo possa imprimir em cada coração, Senhor, estas certezas desse chamado, dessa conclamação, desse comissionamento e de que Tu estás conosco, apesar de nós sabermos que enfrentaremos dificuldades, rejeições e tantos desafios virão, mas nos alegramos em saber que Tu estás conosco, que jamais estaremos só. Abençoa então, Senhor, esse Teu filho, essa Tua filha. Nós oramos agradecido por essa oportunidade, Senhor, de ser ministrante também aqui nesse local, nessa manhã e nessas vidas. Em o nome santo de Jesus, ó Pai, é que nós oramos e agradecemos. Então é isso, meu querido irmão e irmã. Fica na paz, que Deus abençoe.